Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo! Está começando mais uma edição do podcast PL Brasil e o papo dessa semana é Newcastle United, que está fazendo uma campanha desastrosa nessa temporada 2018/19, ele que está em penúltimo lugar na tabela de classificação com apenas 3 pontos, ou seja, 3 empates, 7 derrotas e nenhuma vitória nessa Premier League atual. E para a gente falar um pouquinho desse assunto da semana, contamos novamente com o Matheus Capanema, ele que não participou da última edição, estava de férias, né, Capa? Mas agora está firme e forte com a gente novamente. Seja bem-vindo, meu caro. É isso aí, meu querido Júlio. Você que me deixou pros lados, né, pra escanteio. Eu vesti a camisa e já pediram substituição. Capinha tá de volta em ação e vamos que vamos, né? Hoje pra falar desse Newcastle, tá difícil, né, Newcastle? Quem diria, depois de uma ótima temporada passada, voltando da Championship, essa temporada, por enquanto, Julião, tá deixando a desejar demais. E por isso a gente trouxe especialista hoje, não é isso mesmo, Júlio? Temos especialista, mas vamos falar dele no final. Vamos fazer aqui o nosso mistério de sempre, né? Porque primeiro eu vou cumprimentar o meu caro amigo Breno Mauro. Seja bem-vindo a mais um podcast PL Brasil, meu grande amigo. Saudações, amigos fãs do futebol inglês, saudação Julião, Capa e a todos que estão acompanhando. Exatamente, vamos falar sobre o Newcastle que está numa péssima fase. Vamos ver se dá uma despertada nos próximos jogos, né? Porque a sequência inicial foi difícil, mas é um assunto que compõe setores extracampo e até dentro de campo. Vamos falar de tudo isso com o nosso especialista dessa semana, que é o Leonardo Gontijo. Ele é colaborador da Newcastle Brasil e também colaborador do nosso blog do PL Brasil. Seja bem-vindo à sua primeira participação aqui com a gente, Léo. Boa noite, Júlio. Boa noite, Capa. Boa noite, Breno. Muito obrigado aí pelo convite, primeiramente, né? Uma pena que seja nessa situação, né? Queria estar aqui falando de uma campanha boa do time, né? Mas seguimos aí acompanhando Newcastle e vamos que vamos aí. Pois é, e você está aqui exatamente hoje para falar, para explicar para a gente o que está acontecendo com esse Newcastle. Porque, como o Capa disse, fez uma boa temporada, né? Uma temporada de 10º lugar na edição passada da Premier League. O Newcastle que havia subido da Championship, né? Foi o campeão da temporada 2016/17. E na temporada anterior, meio de tabela com 12 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Esperava-se, né? Com os mesmos atletas do elenco ficando, né? Em Newcastle, pensava-se que o time ia continuar ou no meio de tabela, ou um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas não em penúltimo lugar, né, Léo? O que tá acontecendo com esse time? Explica pra gente. Olha, o time em si, para quem acompanha, vê que tem uma tática, vê que tenta cumprir tudo aquilo que o Rafael Benítez fala, propõe, né? Mas o futebol inglês de uma temporada para cá, não só de uma temporada para cá, mas nessa temporada principalmente, teve muitos investimentos, né? Vou dar um exemplo aqui do Fulham, né? O Fulham, que também não está fazendo uma boa campanha, fez contratações, bateu recorde, né? Contratou, acho que o Seri por 30 milhões, contratou o próprio Mitrovic, né? Que o Rafael Benítez até gastou mais de 100 milhões, né, Léo? Gastou mais de 100 milhões, contratou até o próprio Mitrovic, né? Que o Rafael Benítez afirmou que não combina com o estilo de jogo do Newcastle, porque o estilo de jogo do Newcastle é mais defensivo. Então, os atacantes do elenco, que hoje são o Rondon, o Roselu, até o próprio Muto, que foi contratado agora, eles têm que colaborar com a defesa. E o Mitrovic seria mais importante num esquema mais ofensivo, que é o do Fulham, né? O Fulham toma muito gol, mas faz muito gol também. Mas falta investimento, realmente. A maior contratação foi o Muto. O Muto custou 9,5 milhões de libras, se eu não me engano, né? Veio do Mainz, disputou rebaixamento na Bundesliga também, né? E o Newcastle não perdeu ninguém. A única venda significativa foi a venda do Mikel Merino, né, para a Real Sociedad.
Ele que tinha começado bem, mas machucou e depois não engrenou e acabou sendo um dinheiro produtivo para o Newcastle. Mas realmente falta investimento, a defesa até faz boas partidas, né? Jogou contra Manchester City, jogou contra Manchester United, Tottenham, Chelsea e sempre fez jogos duros, fazendo gols e sofrendo pouco, apesar da contusão até do próprio Lejeune, que machucou, ficou meses parado, mas o Federico Fernandes acabou entrando muito bem na equipe. Hoje eu digo que ao lado do Dubravka, que é o goleiro, são os grandes nomes do elenco, e realmente falta carência no ataque. Na defesa tá tudo bem, mas falta carência realmente no ataque. Foi uma tabela muito ingrata, porque do Big Six, né, do famoso G6, dos melhores 6 times da competição, o Newcastle só não enfrentou o Liverpool. Perdeu do Tottenham na primeira rodada por 2-1, do Chelsea na terceira rodada, no City na quarta rodada e no Arsenal na quinta rodada, todos esses jogos por 2-1, ou seja, complicou a vida dos grandes, né, e mais recentemente contra o United, na oitava rodada, perdeu por 3-2, um placar também fininho dos Red Devils. Custaram para ganhar do Newcastle, que abriu 2-0 e depois o United foi lá e buscou a virada, né? Mas mesmo com essa tabela ingrata, o time não tomou muitos gols, tanto é que tem a 12ª pior defesa, tem uma melhor defesa que o United, por exemplo, né? Mas há de se destacar esse começo de Premier League, que foi uma tabela difícil, mas em compensação empatou com Cardiff, empatou com Crystal Palace, com Southampton e perdeu para Leicester e Brighton, ou seja, times que deveria ter ganhado, mas não ganhou. Julião, é um pouco complicado. A gente vê que o time ainda tem futuro quando você vê que o maior resultado, né, assim, placar mais expressivo, a derrota mais expressiva, foi justamente contra o Leicester por 2-0, ou seja, 2 gols de diferença foi a derrota mais expressiva. Então é um time que não sofre tanto defensivamente. Tomou gols, claro, mas porque também tem méritos adversários, igual você mesmo disse, 12ª defesa, ainda tem a se melhorar, mas assim, o ataque ainda deixa um pouco a desejar. Eu tô com o Léo Ness, eu acho que o time precisava um pouco mais de investimento, mas eu acho que a diretoria tentou dar aquela arrumada na casa para poder investir na próxima temporada e não agora. Talvez foi um erro, talvez, eu acho que só o tempo dirá, só a final da temporada dirá, mas assim, o Newcastle tem muito a melhorar. É um time que eu gosto muito do Rondon, por exemplo. Eu acho um jogador que chama muita atenção da defesa, que incomoda muito a defesa. Ele, por exemplo, não foi titular contra o Southampton, jogou com um time mais veloz, né, com a Ayoze Pérez e com o próprio Muto no ataque, então um time mais leve, com o Kennedy aberto para um lado, e assim, é um time chato, é um time que vai incomodar, mas o Newcastle tem que começar a voltar a fazer o simples, igual fez na temporada passada, jogar mais fechado, mais compacto, saber onde o time falha mais, saber os seus pontos fracos para consertar eles e incomodar mais os adversários, porque quando se comportou assim, foi bem com o United, foi bem com o Arsenal e foi bem com outros times também. Tinha que ter ganhado, na minha opinião, do Southampton, esse empate mais que fora de casa, eu acho que teria que ter ganhado. É um time que eu vejo como um forte candidato a cair. O Brighton também era um jogo que poderia ter ganhado, ainda mais em casa, né? Mas assim, o time vai evoluir. Eu ainda acredito que o Newcastle não caia esse ano. Eu acho que o time tem a melhorar, acho que tem times piores, mas tem que abrir o olho. O Rafa Benítez não pode dar mole não, porque é um time com peso, é um time de massa, e em St. James Park é um time que incomoda muita gente, viu, Júlio? E Brenão, falamos de defesa, né? Se a defesa do Newcastle não está dando muita dor de cabeça para o seu torcedor, em compensação o ataque é o terceiro pior da liga, tá atrás só do Southampton e do Huddersfield. Tem que melhorar também, né? Por mais que tenham peças legais ali no poderio ofensivo para poder explorar, falta um pouco de entrosamento também. O time não tem marcado gols, foram marcados apenas 6 até agora. Então, 6 gols em 10 jogos é uma marca bem alarmante, assim, é pra parar e refletir. Acho que o problema do Newcastle se passa mais pela sequência de jogos de início, né? Foi uma sequência muito complicada. Pode pegar os 5 primeiros jogos, ele pegou o Tottenham na primeira rodada, pegou o Chelsea na terceira rodada, o City na quarta e o Arsenal na quinta. Então pegou, como vocês já falaram, a boa parte do Big Six. Então isso aí, acho que você não tendo bons resultados, acaba minando um pouco a confiança. Isso aí, pro início de competição, como sempre a gente gosta de ressaltar, é importantíssimo. Você começar bem uma competição para você poder ter confiança, para poder desempenhar até com mais liberdade
verdade, até com mais capacidade, né, do Rafa Benítez poder tirar mais do elenco, mas eu acho que faltou um pouco de reforço no setor ofensivo. Ressalto que faltou o próprio corpo de direção técnica do Newcastle contratar mais wingers e até um meia que possa fazer mais ligação, porque eu acho que não dá para depender muito de Shelvey, Pérez, do Rich e do Kennedy. Eu acho que precisa mais de alguém mais cerebral para compor esse elenco. Eu acho que o maior problema disso, eu até queria ouvir mais do Léo sobre, acho que até essa relação do dono do Newcastle, né, o Mike Ashley, com o Rafael Benítez. Eu acho que é uma relação conturbada. Acho que ele poderia até ter feito mais pelo Newcastle, até usado mais os recursos que o time tem, questão de financeiro, para poder contratar melhor, né? Olha, eu acho que é o principal problema nessa temporada, não só nessa temporada, desde o começo da gestão dele, porque todo mundo conhece quem acompanha muito bem sabe que o Newcastle é um time muito tradicional da Inglaterra. Em 100 anos, mais de 100 anos de história, foi rebaixado 4 vezes, se eu não me engano. Em 10 anos de mandato, o Newcastle pode estar caminhando por seu terceiro rebaixamento, né? Foi rebaixado em 2009, em 2015 pode ser rebaixado nessa temporada, né? Para quem não conhece, o Mike Ashley, ele é dono de uma loja uma rede de artigos esportivos lá na Inglaterra que chama Sports Direct. Ele frequentemente tem usando o Newcastle para divulgar a empresa dele. Se você vê imagens do estádio, sempre tem um letreiro da Sports Direct, inclusive naquele letreiro que está escrito Newcastle United, do lado está escrito Sports Direct. Inclusive, em 2012, ele cometeu um ato que enfureceu a torcida, porque o St. James Park é um dos estádios mais tradicionais da Inglaterra, né? Sempre foi esse nome. E em 2012, ele mudou o nome do estádio para Sports Direct Arena. E sofreu uma pressão popular muito grande, tanto que durou só uma temporada realmente aquele nome. Na temporada seguinte já estava de volta para St. James Park. Havia uma esperança que ele fosse embora, né? Recentemente, que ele colocou o clube à venda. É difícil achar compradores, né? Mas o Newcastle teve uma compradora recentemente, a Amanda Staveley, que é uma empresária britânica que foi uma das intermediadoras da compra do Manchester City. Ela tem uma fortuna avaliada em 28 bilhões de libras. Era a grande esperança da cidade, não tenha dúvidas disso. Só que o Newcastle na temporada passada, os dois divergiram com relação a uma multa rescisória em caso de rebaixamento. O Ashley achava que tinha que ter uma multa, a Amanda não, aí o Ashley acabou cobrando mais caro e afastou essa possibilidade. Aí quando o Newcastle se manteve, houve um interesse da Amanda, mas o Ashley acabou aumentando o preço de mercado de novo, acabou frustrando todo mundo. Então realmente, ele é um homem de negócios, ele não é um homem... Para gerir um clube, né? Para gerir um clube, realmente. Para você ter ideia, ele não ia nos jogos do Newcastle, ele não mora em Newcastle, ele mora em Londres. Até porque eu acho que se ele morar em Newcastle, o pessoal come ele. A coisa pesa pro lado dele. É uma cidade muito pequena, mas é a cidade que vive o futebol muito intensamente. O Newcastle é como uma religião pra torcida lá. Ele não tem o costume de ir nos jogos, ele deu entrevista até recentemente falando que é porque o Rafa Benítez não convida ele pra ir pros jogos, não convida ele pra assistir os treinos e tal. Mas ele tem que ser convidado, não, né? Cá entre nós. Essa foi exatamente a resposta do Rafael Benítez. Falou, ele é o dono do clube, ele pode aparecer quando ele quiser e tal. Ele não tem uma relação muito boa. O Benítez já ameaçou sair do clube diversas vezes por causa dele, porque sempre é promessas atrás de promessas e nunca cumpre, realmente. Pô, ele tem grana, né? Parece que ele tem grana, pelo menos, mas não tá investindo. Isso que é o foda, né? Pelo jeito. Ele tá na lista da Forbes como um dos britânicos mais ricos do mundo. Não me recordo aqui agora a posição, mas ele é um dos mais ricos da Inglaterra. Pô, o cara tem grana e tá segurando, né, Brenão? Diz aí. Exatamente. Ele que é dono do Newcastle desde 2007, então ele pagou acho que cerca de 135 milhões de libras para comprar o clube. A partir da compra do clube, a relação dele com a torcida começou a desmoronar aos poucos, né? Começou com um desgaste com a sequência de trabalho do Joaquim, depois do rebaixamento, a torcida não curtiu muito. Muitas promessas, como vocês já falaram, contratação, e acabou sendo um pouquinho mão de vaca nesse sentido. Colocou até o clube à venda em 2017 por 300 milhões de libras, né? Você vê que já tem uma ganância aí pelo preço de compra que ele pagou em 2007, né, em relação a 10 anos depois. Ele quer lucrar, né? Por isso que ele quer vender, ele quer lucrar. Então,
como ele não é um dirigente, não é um dono, é totalmente influente no clube, que promete e que não cumpre muitas coisas, e essa relação com o Rafa Benítez não se dá legal, a torcida fez uma campanha, né? If o Rafa goes, we go. Então, se o Rafa Benítez sair, a torcida larga de mão, a torcida não tá do lado do Mike Ashley, tá do lado do Rafa Benítez. E também os grupos de torcedores do Newcastle se reuniram e formaram uma organização. Essa organização fez um site, que é o ashleyout.com. ashleyout.com. Se você entrar lá, você vai ver um manifesto e eles falam realmente tudo isso, que o clube merecia mudar de cenário, de patamar, tinha o dinheiro depois da Champions, uma fatia boa, né, da direito de televisão da Premier League, uma fatia boa, poder investir esse dinheiro, mudar de patamar, teve essa oportunidade e ele acabou prometendo uns bons reforços e acabou não cumprindo isso. O time tem um potencial muito forte e não explora esse potencial. E o Mike Ashley é aquele cara que está atrapalhando o Newcastle voltar a ser o que era ser antigamente, retomar essa tradição. Então, o torcedor do Newcastle, ele se vê muito órfão, ele vê que o elenco está mal distribuído, mas a culpa não é do Rafa Benítez. O Rafa Benítez tenta extrair o máximo desse time, até porque ele tem em mãos o que a diretoria e o que o dono prometem e colocam para gastar. Então, ficou mais na cara da torcida, né? Mais exposta à torcida, né? Que o Mike Ashley estava querendo mais lucrar e mais segurar as finanças do Newcastle do que gastar e colocar o clube no devido patamar. E, Brenão, só para complementar a informação que o Léo falou, o Michael Ashley, ele tem a fortuna avaliada em 3,2 bilhões de dólares e ele é o número 629 na Forbes, no geral. Aí, o cara tem grana pra caramba e não se reflete em contratações, porque, Capa, já que você tocou nesse assunto de money, de dinheiro, sabe qual que foi a contratação mais cara do Newcastle na história? Michael Owen, em 2005/6, por 22,6 milhões de libras. E aí você vê todos os clubes da Premier League quebrando recordes, temporada atrás de temporada, os pequenos e médios batendo recordes também de transferências, porque a Premier League está se desenvolvendo cada vez mais e com isso mais dinheiro de direitos de transmissão, né? Ou seja, os clubes estão ganhando muita grana para poder investir e o Newcastle não. Ou seja, ficou em 2005/6 a última contratação mais cara da história. Fora isso, Julião, o Newcastle é um time que tem uma torcida apaixonadíssima, né? St. James Park cabe 52 mil pessoas e quase 400. Né, é um templo do futebol que a torcida realmente apoia. Eu acho que talvez junto com o Anfield é um dos estádios onde a atmosfera é mais forte na Inglaterra. É um estádio com um ambiente muito hostil para o visitante. E assim, o Newcastle, além disso, o estádio está sempre lotado. A torcida é muito apaixonada, está em todo o jogo. Fora que isso é uma renda pro clube, né? Isso já ajuda demais. Um time que coloca quase 50 mil pessoas por jogo, em média mais ou menos, por exemplo, o time tem uma arrecadação no final do ano muito boa em relação a público. Então, assim, acho que falta um pouco de gestão mesmo. Eu acho que quem tá administrando quer fazer dinheiro e não quer fazer futebol. E isso é um dos grandes problemas que questionamos, né, dos milionários. O Milan vive muito isso hoje em dia também. Então, assim, tem que saber pelo menos ter um gestor, né? Ter um diretor de futebol que, por mais que o dono só participa dando dinheiro, o gestor faça esse intercâmbio de ideias entre treinador e o dono, e isso eu acho que é mais importante. O Newcastle eu acho que é um time que vai crescer a cada instante, eu acho que tende a crescer sim, mas precisa de reforços. A janela de janeiro daqui a pouco já começa, né? Daqui a 2 meses já praticamente, já está aí. O Newcastle já tem que começar a pensar nos nomes, né? Talvez um atacante, um meio de campo ali também, acho que pode ajudar muito o time, né? Um time que tem bons pontas, eu diria. Eu gosto do Rich, gosto do Kennedy, acho bons jogadores. Tem o Shelvey e o Diamé ali no meio. Talvez um volante também cairia bem, ainda mais com a saída do Mikel Merino, igual o Léo já falou. E a zaga eu acho que é um fator melhor do time, assim, né? O Lascelles e o Federico Fernandes têm um bom relacionamento, assim, na zaga, são bons jogadores. Tem o Manquilho, reserva do Yedlin, também é um bom lateral. Talvez um lateral esquerdo ali. O próprio Legione também, que machucou, mas é um bom zagueiro, né? O próprio Legione achou do Bráfica, é isso que eu ia falar. Achou melhor do Bráfica. contratação, na minha opinião. Melhor contratação. Então eu acho que tem boas peças, mas precisa de um encaixe com mais qualidade. Ou seja,
O Kennedy, por exemplo, ele é um bom jogador, mas ele não pode ser a estrela do time ainda. Um time do tamanho do Newcastle tem que ter um jogador que chame a responsa. Talvez um camisa 10 para jogar com o Ayoze Pérez na reserva, por exemplo, jogar com o Rondon de 9 e no 4-2-3-1 com camisa 10, não sei. Acho que tem que estudar as possibilidades, estudar os jogadores do mercado, que o Rafa Benítez quer também, né? Qual é o esquema que ele vai querer utilizar. Então, assim, Newcastle tem tudo para engrenar. Falta apenas consciência, porque até o jogo coletivo o time tem, mas ainda falta um pouco mais de qualidade, viu, Julião? E falando em time do Newcastle, eu queria saber de você, Léo, como que tem jogado a equipe nesse começo de Premier League, né, nessas 10 rodadas? Qual que é o esquema tático que o Benítez está usando? Quais são as peças aí que ele vem colocando em campo para ser titular? O Capa até falou aí, citou as laterais, né? Citou o Yedlin, o Manquilho. Eu acho também essas laterais um ponto muito fraco da equipe, porque o Yedlin realmente é um lateral que consegue avançar, né? Na hora de marcar, não, é um desastre. É um completo desastre. Muito por conta disso, o Rich acaba sendo anulado, porque ele tem que voltar para consertar os erros do Yedlin. A única válvula de escape, vamos dizer assim, do Newcastle acaba sendo o Kennedy pela esquerda e até o próprio Shelvey, porque o Shelvey tem uma visão de jogo muito boa. Realmente, muito se questionou do Shelvey não ter ido para a Copa do Mundo, né? Ele deu até uma entrevista esses dias falando que não se concentra mais na seleção da Inglaterra, porque teve várias oportunidades de ser convocado e acabou não sendo convocado, e ele quer manter o foco dele no Newcastle para ajudar a equipe a sair dessa situação. Mas a equipe joga basicamente num 4-2-2-2, que o Ayoze Pérez, que tecnicamente era para ser um meia, ele não é um meia, ele joga mais de segundo atacante, porque ele não tem criatividade. Hoje o atacante está sendo Muto, o que está sendo uma dificuldade muito grande, porque o Muto é um jogador muito baixo, e como o Newcastle usa e abusa dos chutões, das bolas longas, principalmente ali com o Shelvey, acaba que a equipe não tem um escape ali na frente. Não tem uma profundidade, né? Pois é, porque o Rondon ficou machucado durante algum período aí. Tá voltando agora, né? Voltou no último jogo, jogou alguns minutos. Mas realmente, o time carece demais, né, do setor ofensivo, até pelo lado esquerdo também, porque o Dummett é um excelente defensor, mas no ataque realmente não tem criatividade, não consegue chegar no ataque com a frequência muito boa. Falta investimento. E, Léo, uma coisa que eu acho legal que você falou é que o Newcastle nas pontas, nas laterais e nas pontas mesmo, os dois extremos, com Kennedy, com Rich, eles sofrem realmente o oposto, né? Porque assim, o Yedlin ataca muito e marca muito mal, e o Rich tem que cobrir isso ao invés de ser o homem do passe, né? Porque o Rich tem um ótimo cruzamento, um ótimo passe e até um ótimo chute pro gol. Na esquerda, o Dummett marca bem, ao contrário do Yedlin, porém ataca muito mal e sobrecarrega o Kennedy, que tem que fazer tudo sozinho. Então, assim, é meio que um desequilíbrio, né? O time não tem dois laterais que apoiem, são opções no ataque e marcam bem, né? Então, assim, é um pouco de sofrimento, eu diria, para esse Rafa Benítez montar até o equilíbrio do time. E até se algum dos dois é suspenso ou machucado, no caso do Yedlin e do Dummett, a única opção na lateral é o Manquilho. E o Manquilho, convenhamos, né? O Manquilho, acho que ele parou no tempo, acho que parou ali no Atlético de Madrid mesmo, ele chegou aí pro Liverpool, não deu certo, deu totalmente errado. Foi pro Olympique de Marseille, deu totalmente errado. Aí foi pro Sunderland, o Sunderland não se encaixou, foi rebaixado com a equipe. E o Newcastle buscou contratar ele de graça. E realmente não é um jogador muito fraco. Pelo menos é de graça, né? É até desesperador falar dele. Michael Ashley gostou, né? Michael Ashley gostou, veio de graça. Uma pechincha. Ele adorou, veio de graça, né? E Léo, o interessante é que essa falta de inspiração ofensiva se traduz nos próprios números também na Premier League, né? Porque se você vê a tabela de artilharia do Newcastle, o Rosselu tem 2 gols e depois os outros são só com um gol cada, né? O Clark, o Muto, o Kennedy e o Yedlin. Ou seja, não tem alguém assim no ataque que centraliza os gols e faz o trabalho que deve fazer lá na frente. Pois é, o Rosselu, como você falou, tem 2 gols aí.
realmente também não é um jogador de nível da Premier League. Eu acho que isso que falta mesmo, são poucos jogadores de nível de Premier League que tem no clube. Então você tem uma torcida que compra a briga do técnico, um técnico que compra a briga do time, mas o elenco é um elenco mal distribuído. Eu acho que é um time muito lento, que faz força para jogar. A gente viu nesses 10 últimos jogos, o único momento, os lampejos do Newcastle que não fez força para jogar foi contra o United, mas o United em uma situação ali no momento, acho que o momento mais sem concentração, sem confiança da Premier League, foi um momento que a gente até não conseguiu entender muito bem como é que aconteceu aquilo. O Newcastle fazendo um primeiro tempo arrasador, conseguindo fazer 2-0 para cima do Manchester United em pleno Old Trafford. Mas assim, é aquela coisa, o técnico é acima do elenco. E eu até andei lendo alguns veículos ingleses e vi que ele tinha o Xangai CPG, 10 milhões de libras por 3 anos de contrato com ele. E depois até dessa derrota com o United, ele ficou um pouco ameaçado, chegou até a cogitar o nome do Brendan Rodgers. A gente não sabe se a procedência é realmente real, mas já é uma especulação que acontece e a torcida quer que o Rafa Benítez fique. Seria muito importante o Rafa Benítez ficar e ter o aval da diretoria para poder investir em jogadores que ele acha viável para o time poder crescer. Acho que isso é fundamental para o Newcastle poder retomar os caminhos da vitória. Léo, pra gente finalizar esse podcast antes do nosso quiz, né? Quais são as suas expectativas pro Newcastle agora nesse fim de temporada, meio de temporada pro final, né? O Rafa Benítez tem que continuar mesmo? Você acha que ele vai conseguir sobreviver? Como que você vê aí o futuro do seu time? Olha, minhas expectativas, pra falar a verdade, não são muito boas, né? Eu acho que se continuar nesse ritmo mesmo, o Rafael Benítez realmente não vai resistir, vai tomar seu rumo. Ele mesmo disse que não saiu do clube porque vê um potencial, vê que o clube tem um estádio bacana, tem uma torcida fanática, a atmosfera é incrível, né? Tem até um dado curioso, o Newcastle na temporada passada teve a segunda maior taxa de ocupação de estádios em toda a Europa, só perdeu pro Bayern, né? O Bayern teve 100%, o Newcastle teve 99,4%. Eu queria muito que ele ficasse, realmente, mas se ele sair eu realmente não culpo ele, porque eu acho que aquele ditado, né? Paciência tem limite. Eu, no lugar dele, não teria a paciência que ele tem para administrar um elenco desse. E não é culpa do elenco, realmente. O elenco se esforça, o elenco faz o que ele manda. O Benítez ele é conhecido por ser um exímio estudioso nas questões defensivas, né? Os times dele sempre teve boas defesas, né? Claro, a carreira dele teve alguns deslizes, né? Perdeu 2 mundiais para times brasileiros, não foi bem no Real Madrid, mas para mim é um ótimo treinador. Acho que o Newcastle não pode perder essa oportunidade, né? De contar com um treinador como esse, né? A gente vê ele indo em reuniões da FIFA anualmente, né? Ao lado de treinadores de grande nome, né? Como o Mourinho, o Wenger, o próprio Zidane vai muito nessas reuniões. E a gente olha, cara, esse cara tá no nosso time e ele não pode fazer nada, não tem o dinheiro à disposição para fazer o que ele quer, para montar o time que ele quer. Porque a gente sabe, se o Newcastle tivesse dinheiro à disposição, com certeza ele estaria ali brigando por uma Liga Europa, mas por enquanto minhas expectativas não são muito boas. Mas tem potencial. Não, o clube tem potencial, tem todo o potencial. Realmente, só falta mudar o dono. E pessoal, algumas pessoas mandaram perguntas pra gente no Twitter, né? Queria agradecer aqui a presença do Seg Kissan, do Muzon Brasil e do Lucas Lippe. Eles enviaram perguntas que a gente acabou já respondendo aqui nesse programa de hoje, né? Perguntaram sobre o recorde de transferências do Michael Owen. Realmente, ele foi a contratação mais cara do time, da história. Aconteceu em 2005/2006. Perguntaram também se o Rafa Benítez ser demitido é a melhor solução. Acho que entramos em consenso aqui que seria o contrário, né? Seria a melhor solução mantê-lo na equipe. E perguntaram também se ele poderia estar de saída. O Brenão disse, né, Brenão, que talvez teria um time chinês interessado. Só reforça essa questão aí pra gente. Segundo The Mirror, o Shanghai SIP quer oferecer 10 milhões de libras
por ano, queria fazer um contrato de 3 anos de duração. Então 10 milhões de libras a cada ano. Seria uma boa grana pro Rafa Benítez, é uma proposta até interessante do mundo chinês. E se continuar assim do jeito que tá, não me surpreendo se ele sair realmente da equipe. Cap, Brenão, quero as suas considerações finais agora pra gente fechar esse programa com chave de ouro. O que eu tenho a dizer, Julião, primeiramente é que o melhor pro Newcastle é realmente ficar o Rafa Benítez. Acho que o menos culpado dessa campanha é ele tá tentando fazer os jogadores correrem, jogarem taticamente bem, e os jogadores estão fazendo isso. O problema é que ainda falta qualidade, igual já conversamos aqui. É mais ou menos por aí, viu, Julião? Se o Rafa Benítez ficar, eu ainda acho com um pouquinho só de investimento, o time já sai dessa zona da degola. Bom, o Newcastle agora tem na sequência o Watford em casa e o Bournemouth em casa, então precisa fazer valer o mando de campo, ganhar em St. James Park. Para você que quer entender melhor o que se passa nos ambientes, né, no ambiente externo, né, do que se passa com essa relação do Mike Ashley com o próprio Newcastle e com o Rafa Benítez, você pode ir lá no ashleyauto.com, você vai entender melhor, vai ler o manifesto lá, eles explicam direitinho. A torcida tá lá bem triste, bem emputecida com a situação. São os mesmos organizadores do site, né, do Sack Pardew, né, que pediram a saída do Alan Pardew do Newcastle. Então, é o Magic Group que tá organizando isso tudo. E pro Newcastle crescer, precisa que o Mike Ashley saia do comando, não seja mais dono do clube. Vai que chega um John Henry da vida, né, que nem aconteceu no Liverpool, e arruma a casa. Cara, clube de futebol depende muito de uma boa gestão. Pessoal, vamos encerrar agora o programa com chave de ouro. Começa mais uma edição do PL Brasil Quiz. Léo Gontijo, a sua primeira participação aqui no podcast, o seu primeiro quiz. Como que tá o coração aí? Como que tá a ansiedade, o batimento cardíaco? Tô um pouquinho nervoso, viu? Porque eu tenho que fazer bonito, né? Tô aqui representando o Newcastle Brasil, né? Se eu erro a pergunta, vão ficar questionando, né? Mas fica tranquilo que eu acho que você vai tirar de letra e vamos te deixar pro final como manda a tradição do PL Brasil Quiz. Agora eu pergunto pro Brenão ou pro Capa quem que quer começar. Eu vou. Você vai? Então pra não falar que eu tô escolhendo pergunta pra cada um de vocês, escolhe o número de 1 a 3, Capa. 2. Então vamos lá, pergunta 2 pra você. Apenas 2 jogadores do Newcastle venceram o prêmio Golden Boot, que é esse prêmio de artilheiro da temporada, né, que começou só na era recente, que é a Premier League 92. E eu quero saber de você quem são eles. Eu acho que você vai acertar essa por causa do nosso trabalho no YouTube. Então, preparado? Vamos lá? Vamos lá, Julião. Vamos lá. Ai, hein? Letra A, Alan Shearer e Brian Robson. Letra B, Andy Cole e Jack Milburn. Letra C, Len White e Malcolm McDonald. Ou letra D, Alan Shearer e Andy Cole. Pelo Newcastle. Vamos lá, então. O primeiro você falou que era Alan Shearer ou quem? Brian Robson. Brian Robson. O segundo... eu vou ficar com Alan Shearer e Andy Cole. Moleque, resposta certa. Foram os 2 vencedores do Golden Boot. O Alan Shearer, em 1997, foi a temporada dele de estreia no Newcastle, com 25 gols. E depois... Pós-Blackburn. Pós-Blackburn, pós-título do Blackburn. E falando no título, né, em 94, foi o Andrew Cole, que foi o artilheiro da competição pelo Newcastle, com 34 gols marcados. 2 artilheiros aí que mataram a pau no passado, né, cara? Julião, esses aí fizeram a história. O Andrew Cole, pra quem não conhece, era um centroavante muito forte e com muito faro de gol, viu? Fazia muito gol, fez história também no Manchester United. E o Alan Shearer, né, pessoal? Não tenho o que dizer, né? O cara desse campeonato inglês, dessa Premier League, fez história, fez gol demais, né, Júlio? E a gente fez um programa, né, dos maiores artilheiros da Premier League e os 2 estão lá. Então, se você não viu, corre pro YouTube. Confere lá, pessoal. Tá quente, né, Julião? Quente. Brenão, 1 ou 3? Escolhe o número aí da sorte ou do azar. Vamos lá de número 1. Número 1? Isso. Então vambora. Brenão, seguinte. Quantos títulos de primeira divisão o Newcastle tem? Letra A, nenhum. Letra B, pelo amor de Deus, hein, Julião? apenas 1. Letra C, 4 títulos. Ou letra D, 6 títulos, Brenão? Bom, tem olhar, hein, Brenão? Quais são as opções? Eu já tenho uma noção aqui. Sem abrir o Wikipedia. Letra A, nenhum. Não. Letra B, 1. Letra C, 4. Ou letra D, 6? Então, foi bem antes do que era período de Premier League. Acho que são 4 títulos. Sua resposta está exata, Léo? Nossa, exata.
Tá Julião certo, foi tá essa, certo. essa Tá foi- certo. Julião Essa foi é bem um mamata. coração de mãe, Julião. Eita, Correto. nós, hein? Certíssima, o Newcastle, 4 galera. campeonatos ingleses e 6 Copas da Inglaterra. Aí, gabaritou o Léo e ainda deu um complemento. O Newcastle mandou no início dos anos 1900, ganhou em 1904/5, 1906/7, 1908/9 e um pouquinho tempo depois, 1926/27, que foi o último título, ou seja, 91 anos sem vencer um título de primeira divisão, Léo. Quase um centenário. É muito tempo, né? Ah, não é tanto tempo assim, não, é? Cara, vai ter que suar pra conseguir um outro título de novo, né? Muito tempo. Mas vamos torcer aí pro meu Newcastle voltar aos seus tempos de glória, porque é um time muito tradicional da Inglaterra e merece sempre estar debaixo dos holofotes. Amém. Amém. Léo Gontijo, sua vez agora. Última pergunta. Tá preparado? Vamos lá. Então vamos embora. Cara, minha pergunta pra você é a seguinte: qual o jogador que o Newcastle vendeu que foi o mais caro da história do clube? Ou seja, vendeu, que não chegou, hein? Pra deixar bem claro. Letra A, Cabaye, que foi pro PSG. Letra C, Wijnaldum, quando foi pro Liverpool. Letra C, Moussa Sissoko, quando foi para o Tottenham. Ou letra D, Andy Carroll, quando foi para o Liverpool. Parece até piada, mas foi o Andy Carroll, viu? A Acho que sua- foi 35 milhões de libras. Foi há pouco tempo atrás, era até a segunda maior contratação do Liverpool. Exata resposta e a informação também, a segunda contratação mais cara do Liverpool até pouco tempo. Mas E, Julião, Andy Carroll, só completando, né, de acordo com o Transfer Market, foram 36,6 milhões de libras. Uma singela bagatela, né, pra comprar um centroavante que não fez nada no Liverpool. Julião, eu quero fazer você refletir, só pra deixar pra galera refletir pro próximo. Pra quem ouviu o podcast até aqui, pro Léo também. Me vende um jogador que era o seu principal jogador, que fazia gol de qualquer jeito. Que a gente pode falar que o Andy Carroll foi mal depois, mas fazia muito gol no Newcastle. E 35 milhões de libras, igual o Júlio falou. E a maior contratação da história do clube foi 16 milhões de libras. É isso aí, pessoal. Uma Só coisa isso a aí. gente pode admitir: o Mike Ashley sabe vender. Porque Não, e outra sabe. o Sissoko foi 30 milhões, né? E o Foi. Sissoko, O Wijnaldum vimos, né? 24 e o Cabaye 22, ou seja, todos aí mais de 20 milhões de libras. Vendeu E muito gastou bem. 16, né, só, gente. Então, assim, tem nada a completar, não. E Julião, só para complementar, o Andy Carroll que foi apresentado por Kenny Dalglish, se o torcedor do Liverpool lembra, quem tava lá de fininho, desconhecido, que não era uma aposta assim tão badalada, era o Luis Soares, que deu certo. Então gastou muito no Andy Carroll, mas o outro veio agregar bastante. Foram apresentados, né, na mesma temporada o Carroll e o Soares. Isso me lembra, sabe do que? Da apresentação do Kleberson com o Cristiano Ronaldo. Foi mais Sabe ou de menos, quem? mais ou menos por aí também, né? Só o tempo diz como que foi a atuação desses 4 jogadores aí. Eu só tinha acabado de ser campeão mundial, né? E o Cristiano Ronaldo era uma aposta ainda. Coisas do futebol, como diria o professor. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast. Queria agradecer a sua audiência e agradecer também, claro, a presença dos meus convidados de hoje. A começar por você, Matheus Capanema. Muito obrigado e até semana que vem. Até semana que vem não, né? Até o estúdio, até o YouTube. A gente se vê em breve. É isso aí, Julião. Valeu aí mais um podcast. Um grande abraço, um obrigado. E sempre um prazer estar de volta, né? Feliz com essa minha dupla de comentaristas, você e o Brenão. Léo, um prazer, meu caro. Volte sempre, estaremos aqui sempre que você precisar também, para tirar alguma dúvida, para querer tocar alguma ideia. É só entrar em contato com a gente. Valeu demais. Um grande abraço, meu querido. Tchau, tchau, gente. Valeu também, Brenão, meu carioca sagaz. Até semana que vem, meu amigo. Valeu, Julião, valeu o Capa, valeu o Léo, agregou bastante ao programa. É isso aí, galera. Vamos ver os próximos capítulos da novela do Newcastle, que vai brigar para não cair. Vamos torcer para que consiga ficar. O número mágico ali para poder ficar na primeira divisão, na Premier League, seria 36 pontos. Já no ano passado, temporada passada, o Southampton conseguiu se safar na 17ª colocação com 36 pontos. Deixo um forte abraço a todos e muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tem chão pela frente, hein, Léo? Obrigadíssimo por sua presença hoje. Seja sempre bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado ao Júlio, ao Capa, ao Brenão aí pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, né, para tirar essas dúvidas, né, que rondam o Newcastle, né, rondam muitas pessoas, né, muitas pessoas que são curiosas para saber por que o Newcastle está nessa situação. Espero ter tirado essas dúvidas.
Eu queria também mandar um abraço, né, pro pessoal da Newcastle Brasil, tá sempre aí acompanhando e sofrendo junto comigo aí durante os jogos. Agradecer eles aí que já me ajudaram em algumas informações para a elaboração de textos para o nosso blog, né? Espero que eles gostem, espero que eu esteja aqui representando muito bem. Newcastle significa muito para mim, significa muito para eles, então estou feliz de ter esse espaço aqui para falar do clube. E mais uma vez, muito obrigado aí ao Júlio, ao Capa e ao Breno por me fornecer esse espaço aí para compartilhar minhas ideias, e um forte abraço. É isso aí, pessoal. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Temos o nosso blog também e o canal no YouTube, que a gente falou antes. E olha só, além do nosso podcast que está sendo veiculado no YouTube, no SoundCloud, no Google Podcasts e também no iTunes, temos uma novidade. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, o nosso programa está entrando na Rádio Prado, que é uma plataforma de rádio nova que está surgindo agora, do jornalista Flávio Prado. Então, se você quer escutar por lá também, será muito bem-vindo. Quinta-feira, toda quinta-feira, 7 horas da noite. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Voltamos na semana que vem com mais podcast PL Brasil, mais conteúdo de qualidade para você. Um grande abraço e falou!